neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Hei de ver ao meu Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Hei de ver ao meu Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14.
O apóstolo São Paulo está falando acerca da ressurreição e da vinda de Jesus Cristo nesse texto das Escrituras Sagradas. Ele, se endereçando à igreja, como um verdadeiro apóstolo, logicamente fez tudo para que a igreja não vivesse sob um misticismo, fanatismo, sob a direção de espíritos religiosos, mas sim conhecendo a verdade. Deus deu revelações aos seus verdadeiros profetas, não para enaltecê-los e fazer deles grandes homens, grandes líderes, e que assim eles pudessem alcançar fama sobre o povo. Não. Ele deu revelação para os seus profetas, sabendo que eles não tomariam aquilo para si, para se avantajarem de si, de uma maneira material com aquilo, mas sim para a edificação da igreja, para que a igreja não fosse enganada. Então ele fala como um profeta apóstolo à igreja, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que partem com Cristo, daqueles que morrem como cristãos verdadeiros. Em outras palavras, o apóstolo ainda faz a observação seguinte, como os demais que não têm esperança. Ouvintes, esses demais que não têm esperança são justamente aqueles que, depois que seus entes queridos partem daqui, eles começam a recomendar suas almas, crendo num suposto purgatório. Ou, por outro lado, crendo numa suposta reencarnação. Agora, isto não é escriturístico. E o apóstolo, com o zelo de Deus, não quis que a igreja ficasse mergulhada nesta escuridão acerca dos que partem, a ponto de dizer: eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. E por isso, ampliando a coisa, recomendam almas e esperam reencarnações e demais coisas. Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não o mandou para o purgatório, nem tampouco disse para ele que ele teria que se reencarnar. Não. Então é uma coisa clara, lógica, diante dos nossos olhos, se é que queremos crer na verdade. Então devemos crer desta forma. Aliás, é a melhor. O plano de Deus é muito melhor. O plano de salvação, criado por Deus, é muito melhor do que esses outros planos de salvação criados pelos homens, o que não passa de um engano e de uma grande decepção eterna. O plano de Deus é a salvação de graça. É pelo sangue de Jesus Cristo, é pela morte do Senhor Jesus. O que valeria então a morte do Senhor Jesus Cristo, se ainda tivéssemos que passar por um segundo processo, um processo intermediário, antes de sermos assunto a Ele? Nós vivemos aqui em 3 dimensões: luz, matéria e tempo. Vejam, 3 dimensões: luz, matéria e tempo. E os nossos 5 sentidos estão em contato com suas dimensões. A nossa visão está em contato com a luz.
O nosso tato está em contato com as matérias. E a nossa vida em si depende do tempo. Estamos sujeitos à luz, à matéria e ao tempo. Isto é certo? Agora, através da ciência, nós podemos captar a quarta dimensão. Vivemos em 3 dimensões, mas temos também a quarta dimensão, temos a 5ª dimensão, temos a 6ª dimensão. A quarta, ela é alcançada através da ciência, pelos nossos sentidos. Mas a ciência, por sua vez, tem que usar a eletrônica, os aparelhos como o rádio, o televisor, etc. Isto é a quarta dimensão. Agora, onde você está, em qualquer recinto, existem imagens e vozes. E se há um aparelho que possa captar estas imagens e estas vozes, você então vai ouvir em cada canal que este aparelho tem uma espécie de voz e ver também uma espécie de imagem. Aí está a quarta dimensão. E quando os sentidos do homem, quando falamos do homem, isso é num sentido que envolve as crianças, as mulheres e todos, não é? Quando os sentidos do homem estão plenamente regidos pela fé na palavra de Deus, então, logicamente, este homem, aquela pessoa vai selecionar tudo que possa ver, tudo que possa ouvir. Embora não podendo deixar de ouvir e de ver determinadas coisas, mas ele tem uma capacidade de refutar, de rejeitar, de não se deleitar com aquilo que é impuro, embora sendo forçado a ver e ouvir, como é o caso dos corpos expostos hoje aí, dentro da igreja, na sociedade e por todos os lados. Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, ele já adulterou com ela. Ela está sendo uma imagem. Ela está refletindo uma imagem própria para o adultério quando ela está vestida de acordo com esta moda vulgar. Ela se torna um instrumento de adultério, embora sendo virgem, embora sendo uma dona de casa, mãe de filhos. A sociedade precisava tomar conhecimento disso com temor de Deus. As religiões, os pregadores deveriam ter o devido espinhaço para mostrarem isto para as pessoas. Então ela, mesmo sendo uma mulher bem intencionada, se torna um alvo de adultério, uma provocação de adultério. Do outro lado está o homem, e se os seus sentidos não estão dominados pela fé na palavra de Deus, ele não resiste àquilo. E resultado, são 2 adúlteros diante de Deus. Tanto ela como ele. Ainda que ela nunca tenha pensado em adulterar com aquele homem, diante de Deus, ela é uma adúltera com aquele homem. Porque Jesus disse, aquele que atentar e cobiçá-la no coração, já adulterou com ela. Agora veja, irmã, se você se torna um instrumento desse, você gostaria de ser? Aliás, é o que a mulher natural deseja, é ser olhada, cobiçada. Infelizmente, temos de encarar esta realidade. Mas bom é que fôssemos todos julgados aqui, enquanto não passamos para a 5ª dimensão. Então, através da 4ª dimensão, nós podemos captar as imagens. Isso está à mercê da ciência.
Parece que misturou uma coisa com outra, mas não. Com isso já falei sobre as imagens que refletem e que aparecem nos televisores e ditando as modas e coisas, etc. E também as músicas que vão pelo rádio. Agora, notemos, muito depende do estado do homem, do estado de alma. Porque, veja, a mulher do governador lá no Egito tentou por todas as formas adulterar com José, sendo ele um homem plenamente normal. Mas ele fugiu dela. Continuando sendo um homem normal. Esse é o verdadeiro homem. Não cedeu ao adultério, à prostituição, e logo constituiu uma família abençoada por Deus. Como pode você viver mergulhado na prostituição, no adultério e na cobiça, e esperar constituir uma família santa, separada para Deus? Como podemos nós pensar nisto? Mas aqui está a questão. A quarta dimensão leva a domicílio tudo que Satanás tem criado para perverter o pudor, a vergonha, o verdadeiro cristianismo. Ela é uma árvore da ciência do bem e do mal. Ela teria que fazer bem para poder fazer o mal. Ela teria que enganar. Ela não é árvore somente do mal, ela é do bem também. Mas agora vamos pensar ligeiramente sobre a quinta dimensão, e então você entenderá por quê que enquanto estamos vivendo sob essas quatro dimensões, luz, matéria e tempo, que conta favoravelmente com tudo a domicílio através dessa quarta, que a ciência leva dentro do seu lar. Veja isto, para você captar as imagens e as vozes. Dependendo da maneira que você viver nessas quatro primeiras, você irá para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é como que um pesadelo, e isto é que é o inferno. O homem não está dormindo nem acordado. Não está morto nem vivo. Ele não chega ao seu destino. Isso é um pesadelo, é um estado de espírito. Inferno não é um lugar propriamente, um tacho de fogo, como se pensa. Inferno é um estado. No estado que o homem morre, ele vive até o dia de juízo. Ele permanece até o dia de juízo. Agora veja, ao cair nesta dimensão, ele mostra que não foi um homem convertido. Ele mostra que enquanto ele estava vivendo aqui, sob a luz, a matéria e o tempo, e dispondo desta quarta dimensão, ele usou tudo para fins que o separavam de Deus. E ele partiu como um não convertido. Agora não há purgatório para ele. Não há reencarnação para ele. Se ele quisesse voltar, não teria jeito. O rico disse para Abraão: oh, manda Lázaro molhar o seu dedo na água e tocar na minha língua, para ver se eu alivio um pouco. Não, ele estava em tormento, ele estava na quinta dimensão. Isso é figurativo, que é um estado de espírito, é um fogo na consciência. É um pesadelo que a pessoa não acaba de chegar, não terminou a sua viagem. E toda a verdade que ela rejeitou fica agora ressoando na sua consciência. Ah, mas então manda alguém lá, manda um espírito baixar lá e encarnar em alguém, ou qualquer coisa assim. Abraão disse: não. Lá está a Bíblia Sagrada. Agora é que você tem que se salvar, meu ouvinte.
Não é depois, não. É agora. Aquele homem que vai para a quinta dimensão, ele viveu seu tempo, ele morreu na terra, e ele não pode ir para a presença de Deus, porque ele não está preparado para ir lá sem o sangue. Ele viveu talvez como um religioso, debaixo de credos e dogmas, que não o levaram à santificação pelo sangue de Jesus Cristo. E viveu aí dominado pelos seus sentidos nessas dimensões aqui da terra. Ah, mas que coisa tremenda! Como podem dizer então que um olhar não faz mal? Jesus disse: os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se o seu olho for luz, todo o seu corpo será luz. Mas se o seu olho for trevas, todo o seu corpo será tenebroso. As famílias deveriam parar um pouquinho para pensar nisso. Como podem ser dirigidos por mulheres sem cabeça, por mulheres que perderam totalmente o senso do que é salvação, do que é Deus, do que é pudor, do que é vergonha, e homens que têm vivido no mesmo estado e serem dirigidos, se vestirem da maneira que eles ditam? Tudo que o mundo dita, não há protesto. Não há quem protesta. Onde estão os protestantes? Protestam somente contra a mensagem, contra a verdade. São corajosos, sim, para soltarem manifestos e demais coisas. Ô heróis! Onde está o protesto contra o pecado? Vocês cortam a mão numa lata de sardinha para comer um sanduíche de sardinha e querem se apresentar diante de Deus como heróis por causa daquilo? Ouvintes, esta é a verdade. Os homens amam mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz assim, porque as suas obras são más. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, se dirigindo aos seus irmãos incrédulos. Mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Eu testifico contra as suas obras. E Paulo, como verdadeiro apóstolo de Deus, disse: condenai as obras das trevas. Antes condenai-as. Antes condenai-as. Bom é se colocar como advogado das pessoas sem terem a consciência do que elas vão sofrer depois, não é? Vamos defender a licenciosidade como se estivesse defendendo o povo, mas depois não vamos ver o destino daquele povo, daquele homem, daquela mulher, daquela mocinha, daquele mocinho. Isso não interessa, não é? São falsos advogados do povo, falsos evangelhos, falsos advogados. Mas nós temos a sexta dimensão, e a sexta dimensão é gloriosa. Nós vamos estudá-la, se Deus permitir, na próxima programação. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior.
presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir. O que falou está falado. No passado este Deus sempre esteve com os seus e os livrou de todo mal. No Monte Carmelo foi assim, quando Elias deu um fim nos profetas de Baal. Também não foi diferente quando 3 rapazes crentes confiaram neste Deus. Sem falar naquele dia que Davi venceu Golias e acabou com os filisteus. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir. O que falou está falado. Este Deus cuida bem dos filhos seus, na peleja vai à frente. Quebra arco, corta lança, do seu povo é esperança, é socorro bem presente. Jeová é seu nome, Ele é fogo que consome, na batalha é campeão. Que a ninguém dá a sua glória, nunca houve na história outro Deus como esse não. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir.